Boa noite, sejam muito bem-vindos à segunda formação continuada do Sistema Classical Education. Esse é um programa que temos de tempos em tempos para que toda a nossa comunidade, sejam gestores, sejam professores, sejam famílias educadoras, que possam parar algum tempo, refletir sobre a sua própria prática e avançar em temas que são importantes tanto para a teoria quanto para a prática da educação cristã clássica. Nós separamos 3 dias e em cada um desses dias daremos ênfases diferentes. No quadro de hoje, que se chama Nutrindo a Alma, vamos olhar para o próprio coração do educador, olhar para suas fraquezas, para suas limitações e também para o caminho que o Senhor aponta, um caminho excelente de virtudes e de ser modelo para os seus alunos. O tema que escolhemos para esse primeiro quadro é conflitos interpessoais. Lucas Evangelista nos trará as 4 ferramentas da comunicação. São ferramentas que nos ajudam a manter uma comunicação clara, eficiente e graciosa, resolvendo e pacificando os conflitos que aparecem tanto no contexto escolar quanto no contexto familiar. Esperamos que vocês aproveitem muito essa aula e após esse período de aula, aqueles que são do nosso sistema terão acesso também a uma sala reservada no Meet, onde poderão interagir com o Lucas e tirar algumas dúvidas que forem pertinentes. Esperamos que vocês aproveitem muito e até amanhã. Tchau, tchau! Na educação clássica eu tenho aprendido que a coordenação ela vai além de uma supervisão. Então nós temos que ser inspiradores, né? Nós temos que cooperar, né? E capacitar os professores e os alunos. Várias coisas a gente consegue aprender. Literatura, história, ciência, geografia. A última que eu gostei muito foi filósofos gregos. O nosso objetivo maior, que a gente consegue ver uma criança na educação cristã clássica, é que vamos criar filhos tementes a Deus, que são alicerçados na verdade, no absoluto, na palavra, e que vão impactar a sociedade em várias funções. E dentre essas diversas ações que o coordenador tem, eu destaco esse suporte ao professor em sala de aula. E a plataforma CPRESS ela é vital para esse trabalho. As narrativas, elas têm um papel crucial aqui na nossa escola, desenvolvendo tanto a parte emocional quanto a parte intelectual dos nossos alunos. A própria filosofia da educação clássica cristã, ela trouxe para nós essa realidade muito abençoadora da leitura, porque eu me lembro, por exemplo, os primeiros anos do João na escola, o que eu li com ele, o que Kátia leu com ele, tantos livros. Então é uma parceria assim, muito gostosa, porque é um crescimento mútuo. O quadro de memorização no currículo cristão clássico é uma ferramenta essencial que possibilita a criança levar as informações mais importantes da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Educação clássica é aonde nós podemos evidenciar o Senhor e aonde também nós podemos conduzir, todas as disciplinas, todo o ensino para glorificar o Senhor. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os projetos de autodidatismo. Esses projetos têm sido uma ferramenta fundamental no nosso processo de aprendizagem. É um momento em que a gente vai conduzir o aluno a procurar por algo que ele gosta, que ele se interesse, e aguçar esses desejos, esses interesses pessoais do aluno de uma forma individual. Não tenha medo de tirar o seu filho de um ensino regular, comum, e colocar o seu filho numa escola cristã clássica. Não vai deixar nada a desejar, muito pelo contrário, pode te surpreender positivamente. Então não tenha medo não, vai te surpreender. Classical Press, ensinando na contramão do mundo. Fortemente clássicos, distintamente cristãos. Oi pessoal, tudo bem? Muito bom estar mais aqui em uma academia clássica, um tempo de treinamento, estar juntos com vocês. Espero a gente poder ter uma conversa muito boa também depois dessa aula lá no Meet, para você que faz parte do sistema ou da tutoria da CPRESS. O tema que me deram aqui para falar, a Nath escolheu,
foi conflitos interpessoais. Mas eu quero trabalhar especificamente com vocês sobre a arte da comunicação. Como nós podemos nos comunicar para cultivar um ambiente de paz e para resolver os conflitos. A continuidade desse estudo vai se dar na minha devocional, que eu vou apresentar para vocês no último dia, onde eu quero mostrar para vocês um processo no qual vocês, enquanto funcionários ou líderes, em diversos contextos, podem usar para comunicar verdades e lidar com os conflitos que vão aparecer. Mas hoje eu quero focar nessa arte da comunicação e apresentar para vocês 4 ferramentas da boa comunicação. O texto que a gente vai usar para isso é o Efésios 4, de 25 a 32. Diz assim o texto: Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo o que é útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Então vamos lá. Arte da comunicação. Vamos definir primeiro o termo arte. Eu tenho uma definição aqui que eu anotei para vocês. Habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. Quando a gente às vezes fala a palavra de arte, a gente só pensa nessa expressão artística no sentido de expressar suas emoções, os seus afetos e assim por diante. Obviamente, a arte expressa tudo isso, mas o conceito de arte, ele é racional, ele é aprimorado. É quando eu me esforço no desenvolvimento de uma sistematização, de uma prática ou de uma teoria, para que eu possa passar essa informação adiante, capacitar aprendizes, capacitar outras pessoas que receberão essa arte, que receberão essa sistemática que eu preparei e vão poder expandir esse conceito, aprimorar esse conceito. Por isso que dentro da educação clássica, quando nós falamos sobre artes liberais, nós estamos falando de matérias que foram sistematizadas de modo racional, foram organizadas, estruturadas, para que fosse capaz de passar essa arte para outras pessoas, para que outras pessoas possam expandir e aprimorar, né? Então estamos falando de lançar fundamentos e continuar desenvolvendo a partir desses fundamentos. Então quando nós falamos sobre arte de comunicação, o que eu estou querendo comunicar para você é que existe sim uma estrutura base, um processo sistemático e racional pelo qual nós podemos construir e edificar a nossa comunicação interpessoal, para que possamos glorificar a Deus. Esse é o nosso objetivo final em todas as coisas. Mas o texto também nos dá um propósito muito claro do porquê eu vou me esforçar para aprimorar a minha arte da comunicação, entendendo quais são as ferramentas que Deus me deu e também como utilizá-las. O texto vai dizer assim, portanto, cada um de vocês. O portanto já liga a gente no contexto anterior e a gente precisa entender qual é a característica desse público aqui. Quem são esses vocês, né? Se a gente volta um pouco antes, lá no começo do capítulo, a gente vai ver Paulo falando que essas pessoas aqui são vocacionadas, são chamadas para uma vocação e elas precisam andar de modo digno desta vocação. Elas foram chamadas para serem humildes e dóceis, pacientes e suportarem os outros em amor, fazendo todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E por isso que eu decidi tratar desse tema da arte da comunicação, porque nós aprimoramos a nossa comunicação para que nós possamos dissolver os conflitos interpessoais, nos esforçando para conservar unidade com as pessoas que estão à nossa volta.
com as pessoas que conosco cooperam nessa vocação, para que nós possamos manter esse vínculo da paz. Essas pessoas que vivem, que buscam o vínculo da paz, buscam a unidade, elas estão aprendendo de Cristo Jesus, diz no versículo 21. São pessoas que aprendem de Cristo Jesus, se neles elas foram ensinadas. E essas pessoas que aprendem de Cristo Jesus estão dentro de um processo de santificação, estão dentro de um processo de transformação. Elas estão tirando o velho homem, e aqui entenda-se velhos hábitos, estão renovando o entendimento deles, para que então eles possam se revestir de novos hábitos. Isso aqui é extremamente importante em todas as áreas, obviamente, quando a gente fala de santificação, mas o nosso texto dirigindo aqui acerca da comunicação e do vínculo da paz. Para que eu possa ter relacionamentos saudáveis, para que eu possa cooperar com o outro, para que eu possa ser suporte para o outro, eu preciso abandonar velhos hábitos, renovar o meu entendimento e adquirir novos hábitos. Perceba, não é simplesmente tentar trocar um hábito pelo outro. Precisa passar por um processo racional. Porque a nossa comunicação, o problema da nossa comunicação, não são simplesmente palavras, mas é a realidade do pecado que nos cerca. O nosso problema com a comunicação e com os conflitos pessoais começaram lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus. E você vai perceber que uma das consequências do pecado é que a vontade de Eva, o desejo de Eva seria contra o seu marido e ele a dominaria. Essa realidade de conflito ali, expresso no relacionamento da mulher e do homem, é fruto do pecado, que já se expressa ali dentro do contexto de comunicação. Mas as falhas e as crises que nós temos de comunicação também, conflitos interpessoais, são frutos também do juízo de Deus. Quando nós buscamos o nosso próprio desejo, quando nós estamos tentando proteger a nossa imagem, quando estamos sendo conduzidos pelo orgulho. A gente vê isso lá no capítulo 11 de Gênesis, com a construção da Torre de Babel. Aquele povo, ao invés de ouvir a Deus e se espalhar pela terra, espalhar a imagem de Deus pela terra, ele decide construir o seu próprio nome e fazer uma torre que toque aos céus. E o que é que isso gera? Confusão. O nosso orgulho, a nossa vaidade é o que gera os conflitos. Se existe o conflito, é porque alguém não quer ceder, é porque alguém não quer ouvir, é porque alguém não quer aprender. Então, conflitos interpessoais tanto são consequências do pecado, como são juízo de Deus diante do nosso orgulho. Olha o que Tiago nos diz também. Tiago vai dizer: de onde vêm os conflitos e guerras que existem entre vocês, senão do coração egoísta que vocês têm, senão de desejos enganosos que vocês têm. Então o texto vai continuar, o nosso texto do 25 a 32, nos mostrando aí 4 ferramentas que vão trabalhar dentro dessa estrutura. Abandonar hábitos, mudar o entendimento, adotar novos hábitos, certo? Meu desejo é que ao final desse processo e desse tempo aqui juntos, você esteja motivado a trabalhar a sua comunicação e aperfeiçoar a sua comunicação de modo intencional. E também que você faça uso dessas 4 ferramentas aqui, que com certeza te ajudarão. A primeira ferramenta é seja honesto. O texto diz: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Então você precisa abandonar a mentira, se revestir da verdade a partir do entendimento de que somos um. Quando eu faço o outro sofrer, eu também sofro. Quando eu prejudico o outro, eu também estou me prejudicando. Seja honesto, portanto, seja honesto. Nós precisamos ser claros na nossa comunicação e precisamos ser honestos na nossa comunicação. Parece muito básico o texto falar aqui, mas ele diz: fale a verdade. Nós precisamos nos comunicar, precisamos falar aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. O homem, via de regra, e a gente não pode se habituar a essa cultura masculina não deve nos moldar, porque a verdadeira masculinidade se encontra na pessoa de Cristo Jesus. Mas existe uma cultura em que diz que nós não sabemos nos comunicar, nós não falamos aquilo que nós sentimos, nós não nos expressamos com clareza,
falamos muito pouco, né? Essa ideia de que o homem não conversa, de que ele é grosso, de que ele não se comunica, de que ele não se importa, isso expressa o que está lá dentro do nosso coração. Nós não falamos porque nós queremos evitar o conflito ao invés de resolver. Nós não falamos porque nós não queremos lidar com o problema de fato e trazer esse problema para nós. Essa expressão de que ele não se preocupa não pode ser normatizada dentro de uma cultura de masculinidade, porque expressa completamente o oposto daquilo que Cristo Jesus faz. Quando a gente vai, por exemplo, para Efésios 5, seria o nosso próximo capítulo, ele vai dizer para que nós, maridos, amemos as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E ele vai mostrar como é que Cristo trabalha nessa questão de comunicação. Ele vai dizer que Cristo, pelo lavar da palavra, apresenta a igreja pura, santa e sem mácula. Nós, enquanto homens, precisamos pastorear nossa família. Precisamos pastorear aqueles que estão debaixo da nossa liderança. E o pastoreio exige comunicação, exige que eu fale. Eu não posso ficar calado. Eu preciso expressar a verdade para os meus irmãos e para minha família. Eu preciso expressar aquilo que eu sinto, eu preciso expressar aquilo que eu penso, eu preciso expressar princípios e virtudes da palavra de Deus com o desejo de encarar o problema e trazer santidade, trazer purificação para aquele contexto. Essa é uma responsabilidade muito clara nas Escrituras de nós homens que somos chamados para liderar e lideramos através do serviço, lideramos através do cuidado, lideramos através das palavras. Mulheres também, dentro da cultura feminina, existe uma ideia de falar as coisas nas entrelinhas, de não ser sincero. Ao invés de dizer que o vestido não está bom, ao invés de dizer que ficou ofendido ou magoada, você deixa transparecer em comentários, ao invés de ser claro e objetivo. Essa cultura não pode prevalecer. Essa cultura é uma cultura pecaminosa, é uma cultura da desonestidade. Muitas vezes a gente traz isso para dentro do contexto da nossa família, né? A gente diz, mas homens e mulheres se comunicam diferente. A gente não tem nenhuma expressão específica sobre isso na palavra de Deus. Deus não diz, olha, a comunicação de vocês é distinta. O que ele diz é que o pecado prejudica a nossa comunicação. Então, muitas vezes, você fala as coisas nas entrelinhas, não é claro, fica com provocações, mas isso é uma cultura da desonestidade, não uma cultura bíblica. A cultura bíblica nos chama para sermos honestos, para falar a verdade. Imagine essa situação onde a sua esposa chega para você 10 para as 11 horas e diz, olha, eu estou saindo lá para o mercado, dá banho da criança e depois você dá a uva para ela que está na geladeira, certo? Eu deixei a carne para descongelar já aí em cima da pia. E você é pego de surpresa naquele momento e diz assim, mas eu tenho uma reunião agora às 11 horas. E aí começa uma pequena discussão ali onde a sua esposa vai dizer para você, mas eu falei para você que eu ia no mercado. Perceba a informação. Ela comunicou que ia para o mercado e pressupôs que isso significaria cuidar da criança. Talvez isso fosse muito claro para ela, mas isso não foi comunicado. Portanto, isso poderia ser um estopim para um conflito. Mas você, sendo um marido muito bom, você ignora essa situação, remarca a sua reunião e diz, não, fique tranquilo, eu vou ficar com a criança. E aí você dá banho nela, você dá a uva para ela e você fica aguardando em casa para receber o elogio do seu tão belo trabalho. Só que o que acontece é que quando a sua esposa chega do mercado e você vai pegar as compras e ela entra dentro de casa, ela vai olhar para você e vai dizer assim, mas você não preparou a carne para o almoço? E você vai dizer, mas você não falou para eu preparar a carne. Talvez se você tivesse falado para uma colega sua, ela ia pressupor essas questões. Mas perceba, você deixou de comunicar. Isso não é uma cultura de honestidade. Essa maneira de se expressar, essa maneira de colocar as coisas nas entrelinhas, expressam também que você está fugindo do conflito. Você está lidando com a situação e procurando um caminho para que as coisas aconteçam como você, sem gerar muitos conflitos e atritos. Você quer afirmativa e não enfrentar e lidar com a situação junto com o seu esposo ou com as pessoas que estão à sua volta.
Então não deixe as coisas nas entrelinhas, diga aquilo que você quer. Olha, eu vou no mercado, você pode ficar com a criança, pode ficar com a nossa filha e dar um banho nela? Olha, eu estou indo para o mercado agora, a carne está em cima da pia. Você poderia preparar essa carne? Parece muito óbvio para você, mas a grande questão é que nós precisamos nos comunicar, falar a verdade, sermos honestos, dizer o que é que nós pretendemos por trás dos nossos pedidos e intenções. Para trabalhar isso, uma sugestão que eu dou para você aprimorar essa ferramenta e trazer essa ferramenta para o seu dia a dia, são os níveis de relacionamento, os níveis de comunicação. Nós temos 5 níveis de comunicação. O primeiro nível, o nível mais superficial, ele fala sobre conversas clichês, certo? Então oi, tudo bem, como você está? E o trabalho, você mantém tudo ali dentro da superficialidade, certo? O segundo nível de comunicação, um pouco mais profundo, é quando a gente começa a falar de outras pessoas, não necessariamente a fofoca. A fofoca está aí, mas de uma maneira pecaminosa, né? Mas quando nós dizemos, e como está o seu esposo? Como está a sua filha? Como está o pessoal lá do trabalho, né? Então você já tem um pouco mais de profundidade na sua comunicação quando você conversa sobre outras pessoas. O terceiro nível que a gente pode ver aí, seria esse nível mais intermediário, é quando a gente começa a falar sobre ideias e julgamentos. Então você já tem uma profundidade, um relacionamento para que você possa aprimorar a sua comunicação. Não simplesmente mantendo conversas clichês, não simplesmente falando sobre outras pessoas, mas expressando aquilo que você está pensando, aquilo que você acha, aquilo que você julga e como você entende aquela situação. O quarto nível, e a gente começa a entrar aí dentro de um nível mais profundo, é quando você expressa os seus sentimentos e as suas emoções. Então, maridos, comuniquem sentimentos e emoções. Isso vai ajudá-lo, inclusive, a refletir sobre isso, a entender mais as pessoas à sua volta. Quando nós comunicamos sentimentos e emoções, nós estamos indo para um nível mais profundo de relacionamento. Porque não é simplesmente uma opinião genérica, uma sugestão sobre algo, ou mesmo a maneira como eu estou julgando a situação. Mas é como eu estou me sentindo diante daquilo. É diferente você dizer, olha, você me ofendeu, e você dizer, eu me senti ofendido dentro dessa situação. Já existe um certo grau de vulnerabilidade quando você expressa os seus sentimentos e as suas emoções. E aí, o último nível, o quinto nível, o nível mais profundo, é o nível da comunicação completa e verdadeira. É onde eu estou vulnerável, onde eu permito que a outra pessoa entre na minha vida, entenda os meus problemas, entenda os meus pensamentos e sentimentos, e eu estou disposto a ouvir também. Então são os 5 níveis aí de comunicação. Isso vai te ajudar a ser honesto, a expressar a verdade, a falar a verdade. Porque quando você comunica algo, principalmente dentro de um conflito, envolve emoções, envolve sentimentos, envolve julgamento. E muito mais do que isso, envolve falhas suas também. Então, tente buscar sempre o nível mais profundo. Seja honesto. O nosso texto continua. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Boa parte dos problemas de comunicação é porque nós guardamos mágoas, guardamos feridas que foram provocadas. E o texto nos convida a apaziguar a nossa ira antes que o sol se ponha. Então ele diz, não pequem, abandonem a amargura, abandone a ira e adotem uma postura de reconciliação rápida. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Como a gente falou lá em Tiago, de onde vêm os nossos conflitos? Dos nossos desejos enganosos, das nossas vontades enganosas. Se você teve uma situação que te chateou, que te preocupou, uma situação que te deixou desconfortável, atualize-se, comunique isso para outra pessoa. Se você acha que a outra pessoa está chateada com você, que você criou uma situação, se envolveu em uma situação complicada, então tente resolver isso o mais rápido possível. Não deixe o sol se pôr sobre essa ira. Abandone o pecado,
abandone a amargura e busque uma resolução rápida. Essa é a segunda ferramenta de comunicação. Muitas vezes nós vivemos dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da igreja, dentro da família, e nós vamos juntando várias mágoas até que isso explode, né? E aí gera de fato uma quebra de um relacionamento. Como cristãos, e você é um cristão que está me ouvindo, creio nisso, você precisa abandonar essa mágoa, não juntar esse rancor dentro do seu coração. Você precisa apresentar o seu coração santo diante de Deus. Esse é o desejo do Pai, para que você possa desenvolver relacionamentos profundos, manter a unidade e trabalhar esse vínculo da paz com seus irmãos. Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas com certeza isso é libertador. Libertador para todo mundo. Libertador para você e libertador para outra pessoa. Eu quero contar uma história aqui, por exemplo, do problema da poupança que nós tivemos aqui em casa antes de casarmos, quando a gente ainda era noivo. Eu tinha uma mentalidade sobre poupança e a Nath tinha outra mentalidade sobre poupança. E por muito tempo nós discutimos e tivemos crises no nosso relacionamento sobre o futuro por causa dessa poupança. Entenda o contexto. Eu venho de um lar missionário e os meus pais, eles poupavam dinheiro para um momento de dificuldade. As pessoas sempre esquecem, não sei porquê, de darem a oferta do missionário. Então, o que é que a gente fazia lá em casa? Que meus pais me ensinaram. A gente guarda parte do recurso, porque provavelmente alguém vai falhar. Infelizmente isso, mas era uma realidade. Alguém vai falhar no próximo mês e você precisa ter esse pulmão, a gente chamava de pulmão, para esse momento de dificuldade. Ao contrário, na casa da Nath, eles não eram missionários, tinham uma renda fixa, e a poupança é quando eles tinham um projeto de comprar algo novo. Então ele queria fazer uma reforma na casa, ou queriam trocar a geladeira, seja como for, então eles faziam essa poupança, eles poupavam esse dinheiro para esse projeto específico. E aí, quando a gente começou a fazer a nossa poupança para o casamento, quando nós estávamos noivos, eu queria guardar esse dinheiro para as dificuldades que provavelmente viriam na frente, né? Eu era missionário, inclusive. E a Nath tinha a mentalidade de que quando ela via o dinheiro lá na conta, ela pensava, o que é que nós vamos comprar? Para que a gente está juntando esse dinheiro? Qual é o projeto que nós estamos focando, né? E aí essas crises eram constantes. Porque quando a Nath chegava falando sobre projetos para a gente utilizar os recursos da poupança, isso me assustava, porque eu pensava que ela era alguém que gastava demais. Ela não podia ver o dinheiro parado que ela já queria gastar. Por outro lado, o que é que a Nath pensava de mim? Que eu era, não sei se você conhece essa expressão, um pirangueiro, alguém seguro, né? Que não quer investir de fato nas coisas e que retém o dinheiro. Então a gente tinha conflitos constantes sobre isso, até que um dia a gente sentou e conversou sobre as nossas perspectivas de poupança, sobre o que é que a gente pretendia com aquela poupança que nós estávamos construindo. E aí eu podia entendê-la e ela pôde me entender também, e nós combinamos ali uma maneira de fazer essa poupança e de organizar as nossas finanças no nosso lar, dentro do histórico que a gente tinha e também das experiências que a gente tinha. Perceba, a gente precisou sentar e conversar, nos atualizar sobre pensamentos, sobre emoções, sobre impressões. Manter-se atualizado é o que resolve de fato o conflito. Então, se você está vivendo algum conflito constante, algo recorrente, senta e se atualiza. Eu vou abandonar a mágoa, eu vou abandonar esse rancor no meu coração, eu vou abandonar esse bloqueio e eu vou querer entender o que a outra pessoa tem a dizer. E eu vou fazer isso o mais rápido possível, porque quanto mais o tempo passa, mais o meu coração vai sendo endurecido pelos meus desejos enganosos. Uma maneira como a gente resolveu isso aqui, e que a gente tenta praticar bastante lá na escola, é trazer a palavra de Deus para o nosso dia a dia. Aqui em casa a gente sempre tem um tempo bem curto mesmo, de 5 minutos, no máximo 10, estourando assim, para abrir um texto bíblico depois do almoço e conversarmos só eu e a Nath mesmo. Então a gente conversa sobre aquele texto, faz algumas perguntas sobre aquele texto e a gente coloca ali alguns desafios para que nós possamos enfrentar como casal naquele dia. Algo básico, algo muito objetivo. Por quê? Quando nós conversamos à luz da palavra de Deus,
nós estamos treinando esse se atualizar. Nós estamos treinando uma comunicação sincera e perguntas objetivas diante de situações do dia a dia. O mesmo a gente faz lá na escola, por exemplo. Dentro do nosso contexto ali, seja na administração, ou seja mesmo com os professores, a gente tem textos bíblicos, versículos bíblicos que a gente coloca ali no dia e pensa, e aí, como é que você acha que esse texto pode se aplicar para você? Como é que esse contexto, esse versículo pode se aplicar ao nosso trabalho aqui hoje e assim por diante? Porque se nós estamos nos comunicando à luz da palavra, tentando pensar à luz da palavra, isso vai trazer o nosso coração a Deus e também nos ajudar a fazer perguntas objetivas e apresentar respostas sinceras. Vamos avançar então para a nossa quarta ferramenta: ataque o problema e não a pessoa. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. O que esses versículos nos ensinam é que nós precisamos abandonar as palavras torpes, adotar palavras que edificam, porque as nossas palavras precisam atender uma necessidade. Essa é a mentalidade da palavra de Deus. Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Palavras torpes são palavras pobres, sem valor, de qualidade ruim. Não é apenas um palavrão ou algo ofensivo, mas nós não podemos desperdiçar as nossas palavras. Essa mentalidade que a Bíblia traz aqui nesse versículo é extremamente preciosa para nós. Nossas palavras precisam atender a uma necessidade. E aí, voltando lá no primeiro, se deixamos de falar, nós estamos negligenciando as oportunidades. Mas quando falamos, nós precisamos atender a alguma necessidade. 1 Coríntios 14, versículo 3 diz que quando nós profetizamos, quando nós falamos, quando nós apresentamos uma mentalidade à luz da palavra de Deus, nós estamos gerando edificação, exortação ou consolação. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Todas as nossas palavras precisam ser profecias do Senhor, palavras de edificação, palavras de exortação ou consolação para os nossos irmãos. Ao invés de utilizarmos palavras pobres, sem propósito, vazias, aquilo que falamos precisa edificar. Como seria diferente se todas as nossas conversas fossem compostas por essa mentalidade de profetizar a palavra de Deus na vida dos nossos irmãos? As nossas armas, elas não são contra carne e sangue, são contra o domínio do mal na nossa vida e no mundo. Por isso que nós precisamos saber quem nós devemos atacar. Nós devemos atacar um problema, devemos servir a uma necessidade com as nossas palavras e não atacar pessoas ou destruir pessoas. Isso é extremamente importante para nós, meus irmãos. Quando vocês forem se comunicar dentro do ambiente de trabalho, quando vocês precisam dar uma notícia um pouco ruim, confrontar o irmão, que sejam palavras que transmitam graça, que não seja para humilhar, para machucar, para ferir a outra pessoa, mas para comunicar graça. Então você pensa, o que está gerando o conflito? Qual é a situação que foi provocada aqui? Qual é a minha responsabilidade nisso? Quando você inicia uma conversa, entendendo a sua responsabilidade e se dispondo para servir, se dispondo para solucionar algum problema ou algum conflito, a sua comunicação muda completamente. Você precisa conversar com a outra pessoa sobre o que precisa ser feito. Não ficar focando em atacá-la, em feri-la, em desmoralizá-la, mas o que é que pode ser feito dentro dessa situação e como você se coloca como um agente de graça para comunicar essa verdade para ela. Aqui nós proibimos algumas palavras, nunca e sempre. Via de regra, quando essas palavras são usadas, elas são usadas justamente para ferir, são usadas para atacar pessoas. Você nunca faz isso, ou você sempre se coloca nessa posição, o que já não é uma verdade. Quando a gente generaliza, não estamos sendo honestos. Então abandone, tire essas palavras dentro do seu vocabulário, dentro da sua comunicação. Nunca e sempre. Nunca fale nunca ou sempre. Prefira outras palavras. Olha, muitas vezes, nas últimas vezes você fez isso, o que nós podemos fazer então para resolver esse problema? Olha, da última vez que nós conversamos, esse problema veio à tona de novo e ele está se repetindo. O que é que você acha
quando a gente pensar em algum plano específico sobre isso. Eu me apresento como parte da solução desse problema. Ataque o problema e não a pessoa. E a nossa última ferramenta é haja e não reaja. Nós planejamos muitas vezes o pecado, a injustiça. Você já se pegou treinando uma conversa difícil que você ia ter, principalmente quando você está acusando alguém ou machucando alguém, e talvez você já pensou em todos os argumentos para deixar aquela pessoa no chão. Já pensou assim? Ou quando você planeja o pecado, quais são as possibilidades, quais são os caminhos, qual é o horário para que esse pecado aconteça? Eu tenho certeza que você já se pegou nessa situação. Mas por que nós não treinamos atos de justiça? Por que nós não treinamos viver para a glória de Deus? Se nós estamos lidando com situações recorrentes de conflito, por que nós não nos preparamos para esse conflito? A gente faz isso dentro do contexto da escola com relação à disciplina. Eu sempre digo para os professores, se nós não tivermos um plano disciplinar, se o plano disciplinar não estiver muito claro na sua cabeça, o que vai acontecer no momento da crise? Você vai agir por suas emoções. Agora, se você já tem um plano para seguir, quando a situação difícil vem, você segue esse plano, né? Com os nossos filhos, né? Muitas vezes, quando nós somos conduzidos pelo sentimento, ao invés de termos um plano disciplinar com os nossos filhos, eu vou exagerar demais com ele no momento, isso traz culpa para mim, e aí da outra vez eu vou ser leniente por causa da minha falha anterior, e isso mostra a inconstância, deixa a criança confusa, perdida. Nós somos chamados para comunicar claramente para os nossos alunos, nós somos chamados para nos comunicar claramente com os nossos filhos, e a gente faz isso agindo ao invés de reagir. Quando a gente apresenta e mostra para ele que as nossas ações, elas têm um fundamento, elas têm uma direção e que ela pode ser copiada, porque ela faz parte da arte da comunicação. A mesma forma acontece em nossos relacionamentos. Nós podemos planejar, se situações se repetem, nós podemos planejar e ensaiar à luz de uma mentalidade bíblica como lidar com aquele problema. Então, o Age e Não Reaja nos convida a abandonar desejos enganosos, vontades enganosas, adotar os desejos de Deus, porque nós somos selados pelo Espírito Santo que nos move a viver de modo digno. A graça de Deus, ela nos ensina a abandonar a impiedade para viver nesse presente século de modo sóbrio, justo e piedoso. Tito 2,12. A graça de Deus, ela não é inerte no sentido de ser conivente com a nossa falha. Não, ela é uma graça que ensina. Se a graça de Deus está sobre você, você é aperfeiçoado por Cristo Jesus, inclusive na sua comunicação e nas suas atitudes. Então, deixe que essa graça te ensine, à luz da palavra de Deus, de como você precisa agir em determinada situação. As discussões, elas só acontecem quando um dos envolvidos reage e o outro reage de volta. Então, se tiver alguém que já está treinado à luz da palavra de Deus para lidar com aquela situação, provavelmente esse conflito vai ser apaziguado. Uma das estratégias que nós usamos aqui são códigos de edificação, ou no caso do lar, códigos conjugais. Vou dar 3 exemplos para vocês. Um exemplo é quando a gente diz assim, olha, você realmente precisa disso? Então, preste atenção, esse código é para trazer a mentalidade a você, a sua esposa, as pessoas com quem você trabalha, sobre algo que foi conversado ou estudado juntos. Né? No nosso caso aqui, nós fizemos um estudo sobre como nós deveríamos tomar as nossas decisões financeiras, olhamos princípios na palavra de Deus e a gente geralmente segue esses princípios e tenta olhar esses princípios. Mas quando eu tenho um desejo de comprar algo, ou a Nath tem um desejo de comprar algo, a gente pode olhar para o outro e ao invés de dizer assim, não, você está sendo irresponsável por comprar isso, a gente pergunta ao outro, olha, você realmente precisa disso? E aí eu vou poder ser honesto com a minha esposa, ela vai poder ser honesta comigo. Olha, eu preciso disso por causa desses argumentos, ou realmente eu não preciso disso, diante dos princípios que nós já estudamos. Mas eu gostaria muito. Então, podemos nos planejar para isso? Ou se temos as condições, será que podemos comprar isso? Então, a gente pode ter uma comunicação mais sadia, alencando esse código, né? Esse gatilho aí para aquilo que nós já estudamos. Um outro código conjugal que a gente trabalha bastante aqui é a ideia de você não julgar o outro, né? Não atacar o outro, para poder
Um outro código conjugal que a gente usa aqui para a gente não atacar o outro, não reagir, mas agir com sobriedade, é que antes de falar algo que nos ofendeu ou nos machucou, a gente diz assim, ó, eu não quero te julgar, mas eu sentir que. Por que isso aqui é importante? Você não está dizendo que o outro agiu de modo errado com você. Você não está trazendo uma acusação sobre o outro, mas você está dizendo como você se sentiu, certo? Como você, naquela situação, se colocou, se posicionou. E aí a outra pessoa tem a oportunidade de se justificar, de apresentar aquilo que ela pensa, ou reconhecer sua falha e pedir perdão. Então isso cria um ambiente também muito mais gracioso dentro do ambiente de casa. Um código conjugal aqui que eu aprendi com um pastor amigo nosso, Davi Murk, que a gente usa bastante, porque eu sou muito esquecido, é que quando eu vou para o mercado, né, e aí a Nath me dá uma lista de coisas, eu não sei porque sempre eu esqueço alguma coisa, ao invés de simplesmente retrucá-la ou justificar a minha fala quando ela diz que eu esqueci algo, então eu a lembro que muito mais importante do que trazer algo do mercado é lembrar que a nossa comunicação precisa ser sadia e que a gente pode atacar o problema e não a pessoa. Então, caso ela reclame de algo que eu esqueci no mercado, eu posso dizer assim, para quebrar um pouco o clima, né, de tensão e também trazer essa mentalidade. Meu amor, você fala coisas tão maravilhosas, eu não consigo me lembrar de todas. Né? Então, ali já cria um clima mais cômico ali para a situação e também nos lembra de que o foco não é atacar pessoas, mas é resolver problemas. Então fica aí para vocês essa sugestão também para vocês aplicarem esse quinto ou esse quarto princípio, haja e não reaja. Vamos relembrar as 4 ferramentas. Seja honesto, mantenha-se atualizado, ataque o problema e não a pessoa, haja e não reaja. Como é que você pode trabalhar aqui, ou as sugestões que eu dei para você trabalhar e aperfeiçoar essas ferramentas? Busque sempre o nível mais profundo de comunicação. Converse todos os dias à luz da palavra de Deus, então traga textos bíblicos para o momento da discussão, para a reflexão e assim por diante. Nunca fale nunca ou sempre e combine códigos de edificação para problemas recorrentes, uma maneira de você treinar a agir em justiça e não na impiedade ou conduzido por desejos enganosos. Eu espero que esse estudo tenha abençoado vocês e até a próxima. A gente vai continuar esse assunto aí na nossa devocional, onde a gente vai falar também sobre o momento da verdade, como a gente pode sentar e conversar com a outra pessoa acerca de como lidar com o problema. Fiquem com Deus e até a próxima.